Galera, quando nós pensamos em lei de nós pensamos em meditação, é isso? Não, galera, não é isso não. Ó, se você que está aí assistindo esse vídeo quiser saber como eu calculo a corrente ou a tensão necessária para alimentar esse sensor, continua assistindo aí. Logo depois do quiz, a gente continua. Galera, canal da Engenharia Aplicada em Campo, não se esqueça, já vai lá, faz a sua inscrição, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para o YouTube avisar você dos conteúdos novos. É muito interessante esse canal. Sabemos que um chuveiro, um chuveiro aí da sua residência, ele tem 6.800 watts, tá? 6.8 kW. Em 220 volts, ele é alimentado por 220 volts. Ele consome uma corrente elétrica de 30,9 amperes, tá legal? Então, qual o valor da resistência ohmica, tá, do resistor usado na fabricação desse chuveiro? Tente responder, que no final do vídeo vai ter a resposta para você aí. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um experimento aqui para comprovar empiricamente para vocês a lei de Ohm. Vamos lá? Ó, o Felipe está aqui, ele que é o cara da parte da bancada aqui, técnico de automação. Então, nós vamos lá mostrar para vocês, tá legal? Bom, pessoal, aqui ó, vamos lá então. Nós temos aqui ponta de prova, tá? Ou ponta de teste. Então, nós vamos usar aqui na escala de corrente, tá? Na escala de corrente, as pontas de teste aqui, nosso hardware no lugar certo. Estou no comum aqui, corrente, tá? Vou usar a escala de milli, tá? E aí, por que milli? Porque a gente está trabalhando com 9 volts. Nós vamos fazer um teste empírico aqui, que aí você vai ver, depois nós vamos calcular a resistência desse resistor. Pela lei de Ohm nós vamos chegar no valor lá calculando, mas primeiro a gente vai medir. Então, vamos lá. Ó, nós temos aqui, ó, nosso multímetro já desligou, deixa ele muito tempo ligado, ele já, proteção desliga. Então, nós temos aqui 9 volts, não é isso, Felipe? Isso mesmo. Foi ajustado aqui para 9 volts, 9.1, corrente contínua, tá? Ela tá aqui nos canais aqui, ó. Tem o canal 1, tá? Canal 2 e canal 3. Eu estou usando o canal 1 aqui. Já estou aqui, Estou com a minha saída ligada, ó, aqui está desligado. Aqui eu ligo a saída. Então, a minha fonte está preparada, certo? Eu vou ter valor aqui, eu vou ter o valor de corrente aqui e vou ter aqui no meu multímetro também, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei um resistor aqui. De quanto que é esse resistor, Felipe? 220 ohms. Tá, esse resistor, então, a gente já sabe que o valor dele é 220 ohms, tá? A gente não sabe a corrente, né? Isso, a gente não sabe a corrente, vamos medir a corrente para ver. Depois a gente vai fazer o contrário, vamos pegar a corrente daqui e vamos calcular a resistência lá, só para ver se vai bater mesmo. Então, olha lá, pessoal, ó, nós temos aí 39 miliamperes, certo? Uma corrente de 39 miliamperes. Ali está dando 0,3, olha lá, tá vendo? Na fonte aqui, ó, porque ela está na escala de amperes, ó, estou na escala de amperes, então 0,03, aqui eu tenho 39 mili, tá bom? Vamos trocar o resistor agora. Qual resistor nós vamos pôr, Felipe? Esse resistor aqui de 390 ohms. Tá. Resistor. Vamos medir a corrente desse resistor. Esse aí 390, então, 390. tá, agora nós vamos medir com 390, então, anotou aí, A corrente que nós tínhamos lá, 39 mili, tá? Então, 39 mili. Agora, vamos ver, a gente aumentou a resistência, é isso? A gente aumentou a resistência. Tá, aumentamos a resistência. E aí, a corrente sobe ou desce, aumentando a resistência? A tendência é descer. Olha lá, 22 mili. Então, por que a corrente desceu, pessoal? Lembram da lei de Ohm? Então agora nós vamos para a lousa lá e aí a gente vai ver, tudo isso aí lá na teoria agora. Vamos pegar o valor de corrente e valor de tensão e vamos chegar no valor da resistência do resistor. Vamos lá? Galera, a gente já vai lá para a lousa ver o teste, teórico. Fizemos empírico, agora vamos jogar os dados lá para ver se vai
bater. Prova real aqui no canal da Engenharia Aplicada em Campo, hein? Mas agora um macete para você. Olha aqui, ó. Para você memorizar a tabela de cores, o código de cores do resistor. Olha que legal. Nós temos esse aqui, ó. Eu sou de Valinhos, então Polícia Militar de Valinhos lava viatura com bombril. Aí, ó. Polícia Militar de Valinhos lava viatura com bombril. Você pode ver que as iniciais das letras é correspondente ao código de cores, né? Que é o quê? Preto, marrom, vermelho, laranja, né? O amarelo, o verde, o azul, o violeta, o cinza e o branco. E aí, gente, começa lá no zero, certo? Começa o valor da resistência, zero. Cada faixa equivale a um valor. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá legal? Não esqueça esse macete. As iniciais do Polícia Militar de Valinhos lava viatura com bombril as iniciais são o código das cores do resistor e o valor é de 0 a 9. Tá legal? Vamos lá então. Bom, galera, agora estou eu e o Felipe aqui. Nós fizemos o teste lá, né? Fizemos o experimento empiricamente, tá? Físico lá com a fonte, você viu lá o multímetro e tudo mais. Agora nós vamos fazer aqui, teoricamente, para você entender. Vamos fazer o triângulo da lei de Ohm. Triângulo aqui, tal. Então nós temos aqui tensão elétrica, resistência ôhmica, intensidade de corrente. Então, tensão elétrica, diferença de potencial elétrico. Resistência ôhmica do componente, do circuito. Intensidade de corrente, tá? Intensidade de corrente elétrica. Então, nós temos, se eu quiser saber a resistência, é só eu tapar aqui, ó, tensão dividido por corrente. Se eu quiser saber a corrente, tensão dividido pela resistência. E se eu quiser saber a tensão? Resistência vezes a tensão, tá? Para isso que serve o nosso triângulo RUI. Vamos lá então. Eu tenho a fórmula original aqui, que é resistência vezes a intensidade de corrente, tá? Quanto que era o valor do R1? R1 era 220 ohms. 220 ohms. Então, R2? 390 ohms. 390 ohms. Tá. A gente teve lá a corrente, né? A corrente I1 e a corrente I2. Corrente I1 a gente teve 0,040 ou 40 miliamperes, tá? 40 miliamperes. Gente, 40 mili é 10 a menos 3 milímetro. Lembre-se disso. Então, 3 casas aqui, 0,00, tá? Então, o I2 é 22 ou 22 miliamperes. Gente, nós temos aqui a resistência dos dois circuitos que a gente viu e a corrente. Vamos agora achar a corrente aqui, pela lei de Ohm, pela formulinha. Vamos lá, Felipe. A 9, né, que é a tensão. Então, nós temos... a tensão é 9, isso mesmo. Então, a tensão... E a gente vai nós queremos achar... Então, vamos lá, gente. Vamos usar a fórmula aqui, ó. A gente quer achar a corrente. Então, se eu quero achar a corrente, é tensão dividido pela resistência. Então, a corrente 1 é igual a 9 dividido pelo R1, 220. Quanto que dá isso, produção? 40 miliamperes. 40 miliamperes. Tá, gente? Então, bateu aqui, ó. Esse aqui é igual a esse aqui que a gente mediu lá. Esse aqui a gente mediu, empírico. Esse aqui saiu da teoria. Vamos fazer o I2. O I2, então, eu tenho a mesma tensão que foi aplicada, 9 dividido por 390. Tá, então deu 23 miliamperes. Aí, gente, ó, aqui eu tenho 22 empírico. Olha só, 1 miliampere de diferença é bem pouco, né? Então, vocês viram aqui, ó, que funciona realmente, né? E a tabela de cores, como nós explicamos, funciona também. Porque agora vocês vão ver, a gente vai medir a resistência, né? Eu expliquei a tabela de cores para vocês. Agora e falei o valor. Agora a gente vai mostrar medindo e calculando com a tabela de cores. Vamos lá? Bom, pessoal, agora nós já fizemos o experimento, medimos, agora fizemos teoricamente o cálculo da lei de Ohm. Agora nós vamos medir aqui só o resistor.
Então, eu vou mudar aqui por na escala de resistência. Vou mudar a ponta de prova porque eu estou na escala de corrente, ó, esses dois aqui, ó. Escala não, no borne, né? Eu estou no borne aqui no conector de corrente, eu vou mudar aqui no conexão de tensão, resistência e frequência, tá? Aí eu vou medir a resistência ômica, que é a ferradura aqui, ó, a letra ômega, tá? Aqui, ó. Bom, pessoal, nós fizemos, né? Lá, fizemos o circuitinho, medimos a corrente, aí fomos lá, calculamos ela teoricamente. Agora eu vou medir a resistência, só para vocês verem aqui, tá? Ó, que a tabela de cores, ó, olha lá, 220, deixa eu mudar a escala aqui, chegar mais próximo. Então, olha lá, 220 ohms, tá? E esse aqui, 390 ohms, 389, certo? Esse cara aqui, o Felipe vai explicar para vocês como identificar na tabela de cores o valor de resistência, tá? Então o Felipe vai fazer as anotações aqui, eu vou medir a resistência dele antes, tá fora da escala. Quando ele dá infinito, galera, ó, deu infinito ali, você mediu, tem que mudar a escala, tá? Aumentar, porque ele tá fora da escala, se você, olha lá, tá? Ele deu 9.8, tá? Então, ele deu aqui 10K, vai, 9.80 alguma coisa, eu vou arredondar para 10K, tá? 10K ohms, 10.000 ohms. Então o Felipe vai mostrar agora, pela tabela de cores, na verdade escrevi assim, vou colocar aqui. Então ele deu 10K ohms, tá? Então Felipe, coloca pra gente primeira cor, segunda cor. Então pessoal, ó, a gente mediu esse resistor aqui, ó, de 220 ohms, tá? O que acontece? A primeira cor dele lá era o vermelho, né? A segunda cor, vermelho também. Tá? E a terceira cor dele aqui no caso é marrom. Tá? E o que acontece? O marrom aqui, na tabela de cores, é o valor 0. Tá? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque se eu pegar esse resistor aqui que a gente mediu que tem um valor mais alto, esse resistor aqui ele vale 10K. Por quê? A primeira cor aqui desse resistor, ó, vai ser o marrom. A segunda cor vai ser o preto. E a terceira cor aqui, ó, vai ser o laranja. Tá? O que significa esse laranja aqui? Que é o número de zeros que eu vou colocar para poder representar esse resistor. Tá? No caso, como ele é laranja, ele vai ser um resistor de 10K. O primeiro valor aqui foi 1, né? O segundo valor aqui, ó, foi 0. Beleza? O terceiro valor, que é o laranja, a cor laranja aqui, ó, é a quantidade de zero que eu vou utilizar, tá? Por isso que deu o resistor de 10K ohms aqui. Isso, exatamente. Beleza? Gente, é o que ele explicou. Então, se eu tenho um marrom, na primeira e na segunda faixa, ele vai valer 1, conforme eu dei a dica lá. O preto, na primeira e na segunda faixa, ele vai valer 0. Então, eu tenho 1, né? Vamos anotar aqui, ó. Então, eu tenho o 1 daqui, certo? O 0 daqui, vou montar a minha... O 3, que é o laranja, ele é fator multiplicador. Então, ele multiplica por 1000, certo? Vezes 1000. Então, 10 vezes 1000, eu tenho 10.000. 10.000 ohms. 10K ohms, certo? Essa é a tabela de cores que eu dei a dica no meio do vídeo aí. Tá legal? Pelas cores, você coloca as faixas e aí você chega o valor do resistor. Então, esse resistor aqui, a gente mediu ele, deu 10K, e a gente confirmou isso com as cores. Marrom vale 1 na primeira faixa, preto na segunda faixa vale 0, laranja na terceira faixa, o fator multiplicador, que é vezes 1000, tá aqui então. Beleza? Bom, gente, então, para a gente, né, chegar na explicação completa, existe a primeira faixa, tá? Aí é valor. Segunda faixa também valor, tá? Terceira faixa, fator multiplicador. E a quarta, pessoal, que a gente não falou, é aqui, ó, essa parte douradinho, ó. Ele tem um dourado aqui, ó. É uma faixa de tolerância, gente. Faixa
de tolerância, tá? O que é essa faixa de tolerância? Desvio padrão que eu posso ter no meu resistor, na medição de resistência do meu resistor, tá legal? Então, pessoal, agora vocês já viram o quiz, vai pensando aí, já viram um pouquinho do conhecimento prático, né? Aplicação na prática aí da lei de Ohm. Então, nós vamos falar aí, vamos falar com o Rui. Rui, pessoal, tá? Tensão, resistência ôhmica e corrente. Lei de Ohm. Bora lá. Então, galera, a primeira lei de Ohm, tá? Versa sobre a resistência elétrica dos condutores, determinando em relação de proporcionalidade de corrente elétrica que passa por um dispositivo e a diferença de potencial a qual o dispositivo está submetido. Esse princípio indica que a intensidade de corrente elétrica do condutor de resistência constante é proporcional à diferença de potencial aplicado entre suas extremidades. Diferença de potencial, como vocês sabem, é a tensão elétrica, tá? Diferença de potencial na elétrica é a tensão elétrica, tá? Esse tipo de condutor recebe o nome de condutor ôhmico. Então, aí para determinar essa lei, utiliza a seguinte fórmula. A tensão é igual à resistência vezes a intensidade de corrente. Tá legal? Então, substituindo aí, você pode jogar para lá e colocar que a resistência ôhmica é igual a tensão dividido pela corrente. Então, lá no quiz, você já consegue responder com essa fórmula. Por isso que é importante assistir o vídeo, ver o conteúdo para conseguir, tá legal? Então, aplique essa fórmula. Lá você tem a tensão do chuveiro, que é 220, você tem a intensidade de corrente, que é 30,9, você vai chegar à sua resistência ôhmica aí, tá legal? Temos também, pessoal, uma lei muito importante, que é a segunda lei. Então, a segunda lei de Ohm corresponde aos fatores que interferem na resistência elétrica, tá? Essa lei estabelece a resistência depende da espessura e o comprimento do condutor e do material do que ele é constituído, tá? Indicando ainda que é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à sua bitola, tá? Espessura. Gente, aqui está o segredo para você calcular o cabo do seu chuveiro, para você calcular a sua instalação elétrica de toda a sua residência. Está aqui, tá? Eu vou explicar como. Então, você tem aí a equação da segunda lei, que é a resistência ôhmica é igual à resistividade, tá, do material, que ali tem um condutor, vezes o comprimento, dividido pela corrente, pela área. Opa! Ó, viu a lá já? Dividido pela área. Área essa da seção transversal do condutor. Então você tem o diâmetro dele, mas você tem a área. Geralmente quando você fala um cabo de 6, um cabo de 4, não é o diâmetro dele, é a área. Ela está em milímetro quadrado. Então um cabo de 2,5, um cabo de 4, um cabo de 6, um cabo de 10 milímetros, é milímetro ao quadrado, é área. Tá legal? Lembre-se disso. Então, a resistência e a resistividade. A resistência elétrica de um material é caracterizada por sua capacidade de estabelecer uma corrente elétrica. O grau de facilidade ou dificuldade vai depender da largura, comprimento, condições ambientais e do material do condutor que é constituído. Além disso, é preciso levar em conta a resistividade do material do condutor. Então, o que determina o meu condutor? A corrente elétrica, tá? A dificuldade ou facilidade dela passar. Qual propriedade que é que a dificuldade de passar a corrente elétrica? A resistência elétrica, tá? Então, calculando-se a resistência elétrica, você tem, né, o comprimento do cabo e a resistividade do material que ele é feito. E aí dividido pela área do condutor. Então, quanto maior a área, maior a intensidade de corrente que eu consigo passar. Quanto maior a bitola, maior a corrente. Quanto maior o comprimento, mais eu tenho que aumentar a minha área para que passe essa mesma corrente nesse cabo cuja resistividade é de acordo com o material que ele é fabricado, seja cobre, alumínio ou qualquer tipo de material. Então a resistividade, por sua vez, depende da temperatura também, né, que um condutor se encontra. A resistividade elétrica de um material é inversamente proporcional à sua condutividade. Isso significa que na maioria das substâncias
a resistividade aumenta com a temperatura. Por outro lado, a resistividade pode desaparecer bruscamente abaixo de determinadas temperaturas. Então, temperatura diretamente ligada aí aos valores de resistência, tá? As leis de Ohms e os circuitos elétricos, pessoal. As teorias das leis de Ohms são muito importantes, tá? É o básico. Você entrou no Senai, começou a aprender de elétrica, qualquer curso, você já vai aprender sobre lei de Ohm, depois sobre lei de Kirchhoff e por aí vai, entendeu? A lei de Ohm é muito importante, principalmente pelo fato dos resistores serem elementos que fazem parte dos circuitos que consomem energia elétrica e a converte em energia térmica, tá? No caso, o nosso chuveiro, ele consome energia elétrica, transforma essa energia elétrica em energia térmica para a água sair quentinha lá para você. Os circuitos elétricos possuem outros componentes, como os geradores e os receptores. Os geradores são tudo aquilo que cria energia para o circuito. Na verdade, o gerador não cria, né? Ele transforma, ele gera. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Lá no caso das turbinas hidrelétricas, ele transforma a energia, né, potencial gravitacional da água em energia cinética, depois em energia mecânica, quando a energia cinética da água passa para as turbinas, das turbinas passa para o gerador, tá? O campo magnético dentro desse gerador induz uma corrente elétrica nos cabos e assim chega a energia até a sua residência. Hidrelétrica é assim que funciona. Então, lá dentro do circuito tem o circuito gerador, funciona dessa forma, seja energia química, né, nas pilhas convertidas em energia elétrica. Eu tenho uma reação química lá dentro que vai converter, vai ter o deslocamento de elétrons da reação química e vai ter um fluxo ordenado de elétrons. O que é um fluxo ordenado de elétrons? Uma corrente elétrica. Então, eu tenho uma transformação de química para energia elétrica. Tá legal? Os receptores, por sua vez, transformam a energia elétrica em outra forma de energia. Então, é o contrário aí do gerador. Como exemplo, temos receptores que transformam a energia elétrica em térmica, realizando apenas o efeito Joule. Para esses, damos o nome de resistores. Então, os resistores, eles consomem... Ele é um receptor, certo? O gerador lá, ele gerou a corrente. O resistor, ele é um receptor. Ele recebe e transforma em energia térmica, certo? O chuveiro é um receptor. Agora, a lâmpada da sua casa recebe corrente elétrica, transforma em energia luminosa, tá bom? Os resistores são elementos que dificultam a passagem de corrente. Quanto maior a resistência elétrica de um resistor, menor será a corrente que passa pelo circuito, uma vez que a resistividade e condutividade são grandezas inversamente proporcionais. Resistividade e condutividade são inversamente proporcional. Por quê? A dificuldade no resistor da condutividade elétrica que gera a energia térmica, gera o efeito Joule. Tá legal? E aí, pessoal, chegaram a resposta do nosso quiz aí? Absorveram o conhecimento durante o vídeo? Se absorveu, eu tenho certeza absoluta que você acertou, hein? Bom, pessoal, dentre essas respostas aí, a resposta correta, como nós vimos o cálculo lá, a tensão, né, é igual a resistência vezes a corrente, ou, né, a resistência é igual a tensão dividida pela intensidade de corrente, nós vamos ter aí um valor, né, de 220 dividido por 30,9. Isso vai nos dar um resultado de 7,1 ohms. Tá legal? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Já peço aí que vá se inscrevendo no canal, tá? Se não está inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixa aquele like lá valorizando o conteúdo, porque nós vamos trazer muito mais para vocês. Tá legal? Um abraço e até a próxima.